paz do Senhor. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. E nós vamos agora na nossa segunda aula, com o tema O Porquê Deus se fez carne para salvar o homem. Na primeira aula nós tratamos do problema central que ocorre com a humanidade, que foi justamente a entrada do pecado. Nós vimos como o pecado ele trouxe prejuízos para a vida humana, para a natureza, ou seja, o pecado afetou toda a criação de Deus. E hoje nós vamos ver a natureza e a necessidade do sacrifício perfeito. Ou seja, com a queda, Deus ele fez o quê? Ele instituiu alguns sacrifícios no Antigo Testamento. Nós sabemos que quando Deus levanta Abraão e de Abraão forma um povo, o povo de Israel, no período da lei, período mosaico, quando Moisés tira o povo do Egito, Deus leva o povo até o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus dá ao povo a lei moral, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, ou seja, como eles iriam adorar a Deus, e a lei civil. E dentro da lei cerimonial, Deus ele coloca lá os sacrifícios pelo pecado. E você vai ver, se você ler o livro de Levítico, e Êxodo, Levítico e Números, várias leis que Deus estabelece para o povo para a questão do pecado. Então, o sacrifício sempre foi algo estabelecido por Deus para a questão do pecado, do perdão do pecado. Só que no Antigo Testamento os sacrifícios só cobriam a questão do pecado, não era o sacrifício perfeito, porque jamais sangue de animais poderia cobrir todo o pecado do homem. Mas aí nós vamos ver agora essa necessidade do sacrifício perfeito, ou seja, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram um espelho, ou seja, era um tipo do sacrifício real e verdadeiro que haveria de acontecer, que foi o sacrifício do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essa questão da necessidade do derramamento de sangue, alguns teólogos, eles veem o início desse ato de sacrifício a partir do livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus fez roupas para o homem de pele de animal. Então, se por inferência se entende que para que Deus fizesse roupa de animais, ele precisou sacrificar algum animalzinho para poder utilizar dessa pele, E a partir dali, se tem essa noção do sacrifício, porque nós vemos depois, quando vem os filhos de Caim e Abel, veja que Abel faz um sacrifício de animal, e Caim traz sacrifício do que ele plantava, e por aí nós observamos que se dá início da questão do sacrifício para perdão do pecado, para cobrir o pecado, e até que chegaremos ao sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos lá. O sacrifício de Jesus, sendo Deus e homem, foi necessário para satisfazer a justiça divina, algo que sacrifícios imperfeitos não poderiam realizar. O caso aqui dos sacrifícios imperfeitos é o quê? É o sacrifício dos animais, que foi instituído na lei mosaica. Aqueles animais eram sacrifícios imperfeitos, não era um sacrifício perfeito, sacrifício que realmente satisfizesse as exigências divinas, E era uma prefiguração do sacrifício verdadeiro e real que viria, que foi o sacrifício do Filho de Deus. Bom,
A Bíblia explica que para a humanidade ser salva, Deus precisava encarnar em forma humana, porque apenas um ser humano perfeito e sem pecado poderia satisfazer as exigências para redimir a humanidade do pecado. Em termos teológicos, isso se refere à expiação, ou seja, a necessidade de restaurar a comunhão entre a santidade de Deus e a humanidade pecadora. Segundo as Escrituras, os seres humanos são incapazes de cumprir os padrões perfeitos de Deus, devido ao pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. Então vamos ver aqui o apóstolo São Paulo, na sua obra teológica, que é o livro de Romanos, onde Paulo explica muito bem toda essa questão. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 5 e o versículo de número 12. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, o pecado, ele afetou totalmente a humanidade. Não tem um ser que possa se dizer, eu sou completamente justo, perfeito, impecável. Não, todos, A criança, ela nasce, ela nasce naquele estado de pureza enquanto ela não tem noção das coisas, mas mesmo assim, a criança, ela já nasce com uma mentalidade que vem nela embutido, que é a mentalidade moral, a consciência moral. Então pode perceber, se você pega uma criança de 5 anos, é lógico que essa criança ela não tem noção de pecado, dessas coisas, até certa idade não tem, mas ela tem sim uma coisa, a noção de certo e errado, Por exemplo, você fala para uma criança, olha, não mexe aqui nessa garrafa, tem uma garrafa aqui, não mexe aqui. Ela vai, mexe, cai e quebra. Ela corre para se esconder. Por que ela corre para se esconder? Porque ela tem consciência, mamãe falou que não era para mexer ali, eu mexi lá, caiu e quebrou, então eu vou me esconder. Você fez isso, se tem outra, ela faz que nem o Adão e Eva, foi ele. Por quê? Hoje, depois do pecado, todo ser humano, ele tem a consciência do que é certo e do que é errado. Não precisa, saber, ser cristão para saber o que é certo e errado. Ele sabe, o ladrão que rouba, ele sabe que é errado. O adulto, ele sabe que adulterar é errado. O mentiroso sabe que mentir é errado. O enganador trapaceiro, ele sabe que é errado, a pessoa que fala mal dos outros também sabe que é um ato errado, Então, saber o bem e o mal, o certo e o errado, todo mundo sabe, O que Cristo nos dá, nos oferece, é justamente isso, a libertação do poder do pecado. Porque entre o certo e o errado, infelizmente, a tendência humana depois do pecado é uma tendência para o erro. Até o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do poder do pecado? Então, o homem precisa de Cristo para se libertar do pecado, para o pecado não ter essa força dominadora que ele tem sobre o homem, Então, isso é muito importante a gente entender, Não é necessário ser cristão para saber o que é certo e errado, todo mundo sabe, Um dia perguntaram, no dia do juízo, se tiver alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nem de pecado, nem de nada disso, como é que Deus vai julgar essas pessoas? Ainda citaram os índios, aquela coisa toda. Aí eu disse o seguinte, olha, uma das coisas que o pecado trouxe foi a consciência moral no homem. Então, se chegar alguém diante de Deus e falar assim, olha, Senhor, não foi na minha época, eu nunca ouvi falar de Jesus, de pecado, nunca ouvi falar nada disso, Senhor.
Como é que o Senhor vai me jogar no lago de fogo se eu nunca ouvi falar disso? Sabe o que Deus vai fazer, irmãos? Ele vai julgar essa pessoa pela sua própria consciência moral. Aí é como se Deus fala, então, você nunca ouviu falar? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o filme da sua vida aqui. Aí você vai me dizer, aí vai passar o filme lá. Aí daqui a pouco, tá certo isso aí que você fez? Aí eu falo, não, tá certo não. Tá certo isso aí que você fez? Não, tá certo? Não, porque a própria consciência vai saber. Então, saber o certo e errado, né? Todo ser humano sabe, né? O que nós precisamos é de Cristo para nos livrar desse poder que o pecado acabou, né, tendo e dominando sobre o homem. É lógico que aí vai ter as influências malignas e tem uma série de coisas, né, no contexto do pecado que ajuda o homem cada vez mais se afundar no pecado. Mas o pecado em si é isso aí, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, tá? Então, continuando aí, ó, como resultado, toda a humanidade está separada de Deus e sob a penalidade, né, do pecado, que é a morte. Um texto também muito conhecido, inclusive esses textos que você está vendo que eu estou colocando aí, são textos que você precisa ter eles sempre em mente quando você for evangelizar, né? Esses são textos que precisam ser mostrado para as pessoas que a Bíblia está falando, tá? E esses daqui, como os outros que já foram ditos, tem que ser, né? Você tem que ter ele na cabeça, ou se não anotado, para você poder explicar. Então, olha o que a palavra de Deus, né? Paulo ainda falando aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Então veja, vamos fazer uma ponte? Adão, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então, ali está a sentença começou ali, né? Então olha só, porque o salário do pecado é a morte. Mas, olha aí a conjunção adversativa de novo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Então, tá muito claro aí, né? O salário do pecado é a morte, mas como Deus, nós vimos que lá na eternidade passada, Ele já pensou num plano de salvação, Ele vai completar, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de quem? Do Deus que encarnou e morreu para pagar, né, para satisfazer a justiça divina, na qual eu, como um ser humano, você e toda a humanidade, não tem condições de fazer. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o único ser que existiu e que sempre existirá, não vai haver outro, que veio como um homem, como eu e você, e não cometeu um pecado sequer, foi o próprio Filho de Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo. Então vamos para o próximo slide. Então vejamos o conceito de expiação, né? Veja que esse conceito de expiação, ele começa a ser trabalhado, né, já no Antigo Testamento, quando Deus, né, dá as leis cerimoniais e que ele apresenta como é que os israelitas iriam fazer a expiação pelo pecado deles com a morte dos animais, né, que apontava para o sacrifício que viria na plenitude dos tempos, que era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então olha aí, ó, o conceito de expiação refere-se ao ato de reparação, olha aí, reparação ou reconciliação entre duas partes, especialmente entre a humanidade e Deus. No contexto bíblico e teológico, a expiação é o meio pelo qual, os pecados das pessoas são cobertos ou perdoados, permitindo a reconciliação com Deus. Então, a expiação, ela envolve o princípio de que o pecado exige uma reparação.
pois é uma ofensa à santidade e à justiça de Deus. No Antigo Testamento, essa reparação era simbolizada pelos sacrifícios de animais que temporariamente cobriam os pecados do povo, né? Então vamos ver aqui Levítico, capítulo de número 16, Levítico 16 e o verso de número 34. Tá? Eu estou usando uma Bíblia aqui, revista e corrigida, tá, irmãos? É a mesma que a gente usa a Bíblia do culto, tá? Essa é a mesma tradução. Então vamos aqui no capítulo 16. Eu comprei essa Bíblia faz pouco tempo e às vezes puxar a página é um pouco difícil, né? Então capítulo 16 e o verso de número 34. Olha só: e isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados uma vez por ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, essa passagem, né, que a gente chama de perícope. Perícope é o nome técnico, tá? A gente fala passagem, que é um nome mais simples, mas estou dando um toque para você que o nome técnico, né, que você quando vai estudar a teologia aborda esses textos, fala que é uma perícope. Perícope e uma passagem é a mesma coisa. Então aqui está falando da festa anual das expiações, né? Ou seja, uma vez por ano, né, o sacerdote ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados, né? Porque o sacerdote não era em pecado. O único sacerdote em pecado que existiu foi Jesus Cristo. Então ele fazia, né, a expiação pelo seu próprio pecado e depois fazia expiação pelo pecado de toda a nação. Era chamado dia da expiação, tá? Então tá aqui, ó, né? É algo por estatuto, né? Perpétuo. É lógico que quando chega a dispensação da graça, né, essa expiação ela é feita completamente porque o sacrifício perfeito foi realizado por Jesus Cristo. Então vamos lá. Já no Novo Testamento, Jesus é descrito como sacrifício perfeito e definitivo. Sua morte na cruz é considerada uma expiação completa e suficiente para os pecados de toda a humanidade, cumprindo as exigências da justiça divina e proporcionando a reconciliação eterna com Deus. Então ele é um sacrifício perfeito porque ele, mesmo sendo homem Deus, ele não utilizou, né, do seu poder como Deus para fazer, para realizar a obra do sacrifício. Ele viveu como homem. Vamos ver aqui alguns textos. Vamos ver primeiro aqui Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, capítulo 10, do verso número 10 ao verso de número 14. Hebreus 10, 10. Vamos lá. Olha só. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, né? A morte de Jesus feita uma vez. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podiam tirar os pecados. Então, o escritor está esclarecendo, lá na Antiga Aliança, o sacerdote tinha que fazer várias vezes o mesmo sacrifício. Por quê? Porque aquele sacrifício do Antigo Testamento não era o sacrifício perfeito, né? Era praticamente uma figura do sacrifício perfeito que seria realizado por Jesus Cristo. Bom, olha só, mas este quem? O sacrifício de Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus.
Então, o sacrifício perfeito de Cristo, né, não precisa novamente ser feito, e ele está hoje, né, à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. E o verso 14: porque com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, veja que o escritor aos Hebreus, ele está muito claro, apresentando os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, eram sacrifícios, imperfeitos. Agora, o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. Não há necessidade do homem ficar fazendo outros sacrifícios. Agora, nesta dispensação, que pode ser chamada dispensação da graça, dispensação da igreja ou dispensação do Espírito, como você desejar, né? Nessa dispensação, a parte que cabe ao homem para ser justificado diante de Deus é ele ter o quê? Fé neste sacrifício que Jesus fez uma vez por todas, né? Lá no primeiro século, morrendo na cruz do Calvário, né? Mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse sacrifício, sim, é perfeito, porque foi feito por um homem que foi perfeito, ou seja, não teve pecado. E o apóstolo Paulo, também vai nos esclarecer esta verdade no texto que está em Romanos, capítulo de número 3, né? E o verso de número 25. Olha só. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, né? Dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então veja o apóstolo Paulo reforçando esta ideia que próprio Deus propôs este sacrifício perfeito, que é o único que pode tirar o homem da escravidão do pecado e também reconciliá-lo, né, com o próprio Deus. Então, a palavra expiação em hebraico, kapar, não sei exatamente se é essa pronúncia, significa literalmente cobrir ou purificar. E no grego, alasmos, né, é entendida como propiciação, ou seja, algo que aplaca a ira justa de Deus. Por que a ira justa? Porque a ira justa de Deus é contra o pecado que se introduziu, né, na vida humana, contra o pecado. A expiação, portanto, não apenas cobre o pecado, mas também, irmão, você tem que dar um glória a Deus aí, viu? Mas também restaura a relação entre Deus e os seres humanos. O que havia sido rompida, né? A relação que havia sido rompida pelo pecado. Então, esse sacrifício nos leva, né, graças a Deus, a estarmos novamente em plena reconciliação com Deus, tá? Bom, vamos aí, o papel da justiça divina e a necessidade da expiação. Então, a Bíblia deixa claro que Deus é justo e santo e que o pecado é uma ofensa à sua santidade, exigindo uma punição adequada, né? Veja que Romanos 3:23 também é outro texto que você tem que guardar na sua cabeça, né, na hora de evangelizar, né, que fala, né, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora aqui, Abacuque, capítulo 1, e o verso de número 13. Vamos lá. 1:13. Que mostra aqui, né, o quanto Deus, né, ele não tolera o pecado. Então, olha só. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal,
e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Bom, vamos entender o contexto aqui, né? O Abacuque fala assim: se o senhor não tolera pecado, o senhor não sei como é que o senhor está vendo aqui, né? Só para dar uma pincelada, o livro de Abacuque, ele não é bem um livro profético, sabe? Ele é um livro de diálogo entre Deus e o profeta, né? O profeta, ele começa o livro falando: Senhor, será que o senhor não está vendo o pecado? Por quê? Porque Judá estava num pecado terrível, né? E ele vai falar que está falando com Deus aí, falou: mas você não pode ver o pecado, não suporta o pecado, não tolera o pecado, e parece que o senhor está vendo aí, e o senhor está vendo, não está fazendo nada, né? É o diálogo do profeta com Deus. Aí Deus vai falar: não, eu estou vendo tudo, e estou levantando uma nação pior do que eles para ser instrumento de justiça sobre a vida do povo, né? Que seria, no caso, a Babilônia, tá? Então, Deus não tolera o pecado, né, de forma nenhuma. E como nós vimos também lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, essa justiça divina não poderia simplesmente ignorar o pecado, ou seja, Deus não poderia simplesmente ignorar, é assim mesmo, não. Ele precisava ser julgado. Quem julgado? O pecado na vida do homem. Desta forma, a encarnação de Cristo permitiu que ele fosse o substituto perfeito para sofrer a penalidade em nosso lugar. Coisa, meu irmão, nós temos que glorificar Deus dia e noite por isso, que ele assumiu a nossa culpabilidade. Ele assumiu enfrentar o sofrimento no meu e no teu lugar, E é isso que as pessoas precisam ser conscientizadas, da maravilha que Deus fez, que o próprio Deus fez. Lá em Isaías, que é um dos textos, que é o retrato, do que ocorreu com o Senhor Jesus, o capítulo 53 é impressionante, a profecia que Isaías tem 700 anos antes de Cristo, mas olha o que ele vai dizer aqui, no capítulo 53, no verso de número 5, olha só: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Meu Deus, Olha, será que a gente ainda sente alguma coisa ouvindo isso? Que ele, olha o que ele sofreu, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Coisa maravilhosa o que Deus fez por nós, irmãos? Que nós possamos ter consciência disso. O mundo está tão materializado, irmãos. É tanta materialidade. E a gente ouve tantas coisas aí, em rádio, em televisão, não se fala tanto mais desse glorioso sacrifício que o Senhor fez por nós, Se fala hoje, infelizmente, irmãos, infelizmente, eu falo com dor no coração, infelizmente, o humanismo tem tomado conta, de muitas mensagens, que nós ouvimos aí no rádio, na televisão, é tudo para mim, de mim, para mim, como se Deus fosse um simples empregado nosso que vai resolver os problemas todos que nós temos, e muitas vezes estamos esquecendo de falar dessas realidades, que é a realidade do Evangelho, o porquê que o Filho de Deus teve que morrer, Falar que Cristo está no céu, você está no céu, sentado lá dentro, bacana, legal, é verdade. Mas tem que se falar também do que ele sofreu por conta do nosso pecado. E é isso que nós não podemos perder de vista.
né? Se eu e você hoje estamos vivos, estamos na casa de Deus, estamos desfrutando das bênçãos de Deus, é porque teve um que morreu lá, que pagou o meu pecado e o teu pecado. E isso não podemos esquecer. E parece que hoje em dia, né, muitos estão esquecendo disso. Isso não é certo, né? Nós precisamos todo dia, botar a cara no pó e chorar e falar: Deus, obrigado. Se eu tenho alguma coisa hoje, se eu sou alguma coisa hoje, se eu estou vivo hoje, se eu tenho um nome escrito no livro da vida, custou muito caro. E é isso que Deus quer que nós apresentemos para as pessoas, tá? Que nós revelemos essas verdades às pessoas, né? Bom, o sacrifício de Jesus é descrito como uma propiciação, ou seja, uma oferta que aplaca a ira divina, né? Vamos lá, no livro de 1 João capítulo 2 e o verso 2, olha só, aqui eu vou até acrescentar alguma coisa a mais, né? Porque nós estamos falando de pecado, e a gente fala que nós aceitamos a Jesus Cristo, tudo, mas no primeiro século, quando os irmãos aceitavam Jesus Cristo, tudo, surgiu uma questão, né? Por quê? Porque nós aceitamos a Jesus Cristo, mas a realidade é que nós não nos tornamos impecáveis. A justiça de Cristo está sobre a nossa vida, Deus não olha mais para o nosso pecado, né? Mas, mesmo depois de cristãos, a gente comete pecado, né? Por isso que ele vai dizer aqui, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Por quê? O crente, ele também tem pecado. A diferença é que o pecador no mundo, ele é contumaz, ele peca sem peso na consciência, né? E tá aí. Agora, o cristão, ele peca também, mas ele peca por um descuido, por falta de vigilância. E quando isso acontece, imediatamente o sinalzinho acende, o alerta acende, porque o Espírito Santo que habita em nós dá um toque: poxa, você errou, você pecou. E aí vem o arrependimento, né? Então, esse texto aqui, o João está escrevendo para explicar um pouco aqueles irmãos que ficavam pensando: João, a gente aceitou Jesus, mas de vez a gente erra também, a gente peca. O que acontece? Como é que é a solução desse problema aí? Aí ele vai escrever isso aqui, né? Eu vou ler do verso 5 para ficar bem claro. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, quer dizer, se eu espontaneamente digo que sou de Jesus, sou um crente, estou na igreja, tal, e ando praticando o pecado, então não há verdade em mim, eu não estou em Cristo de verdade, né? Bom, aí ele vai dizer no 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí ele continua: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí eu venho um conselho: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí vem o verso, né? Que está descrito ali, Ele é a propiciação, ou seja, ele nos tornou propícios a Deus. Nós éramos culpados, estávamos condenados, mas pela fé que nós temos, nos tornamos propícios novamente a Deus, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Então, né, a ira de Deus, ela foi satisfeita, a justiça de Deus foi satisfeita com o sacrifício de Jesus Cristo, que é, né, a propiciação. Ele fez a expiação por nós, em nosso lugar, ok?
Bom, reconciliação e mediação, né? Então, o Jesus, o mediador entre Deus e a humanidade, reconcilia os homens com o Pai, assumindo o papel de representante humano. No Novo Testamento, Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente humano, né? Ou seja, as duas naturezas numa pessoa só, Jesus Cristo, lembra? União hipostática, né? Plenamente humano, cumpriu essa necessidade. Filipenses, vamos lá em Filipenses, esse texto, irmão, é um texto maravilhoso. Alguns teólogos dizem que esse texto era um cântico, né, que era cantado pelos crentes, né, mas que tem aqui verdades espirituais, né, tremendas, tá? Eu vou ler do verso 5, apesar de aí estar verso 6 até 8, mas eu vou ler do 5 até o verso 11, tá? Então, olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó, irmão, aqui tem um ensino lindo, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A pergunta é, qual era o sentimento de Jesus Cristo? Né? Aí você vai nos evangelhos, Jesus vai dizer assim, ó, a minha comida e a minha bebida, ou seja, a minha vida, é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Ou seja, o sentimento de Cristo era realizar a vontade de Deus, a obra de Deus, a obra proposta para ele, de morrer pelos pecados da humanidade, era obedecer a Deus. Então, aqui, o ensino para nós é, o sentimento que tem que haver em nós é o mesmo sentimento que houve em Cristo, de fazer o que? A obra de Deus. E a obra de Deus, irmão, é o quê? É pregar o Evangelho, é testemunhar, é falar de Cristo, é encher o reino de Deus com almas. Esse é o maior desejo de Deus, é a maior vontade de Deus. É lógico, tem a vontade de Deus para a nossa santificação e tal, mas a igreja tem que ter esse sentimento, ganhar almas para o reino de Deus. Não é a gente que ganha, né? Isso é uma força de expressão, mas evangelizar, falar, deixar Deus te usar para falar desse evangelho para as pessoas. Então, aí ele fala assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas na sua humanidade, em nenhum momento ele utilizou dos seus poderes de Deus, né, para realizar a obra. Ou seja, ele não chamou o anjo para matar os soldados romanos. Ele viveu como homem. Mesmo sendo Deus, ele não utilizou dessa divindade poderosa para executar a obra que era necessária, que era morrer na cruz pelos seres humanos. Ele realizou a obra, na sua natureza humana, tá? Sentiu dor e toda aquela questão que eu falei na aula passada. Bom, aí mas esvaziou-se a si mesmo. Algumas Bíblias diz aniquilou-se. Essa questão do esvaziamento, da aniquilação, ela chama assim doutrina da quinosis. Doutrina da quinosis. Que é a doutrina da quinosis? A doutrina da quinosis é a doutrina do esvaziamento de Jesus, como Deus, vindo em forma humana. Ou seja, ele sendo Deus, ele vem em forma humana e em nenhum momento do cumprimento do seu ministério no mundo, ele utilizou dos seus poderes divinos como Deus, esvaziou-se, tá? Aí olha só, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, ou seja, de homem, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai, né? Então Filipenses descreve como Jesus, embora sendo igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens para realizar o plano da salvação de Deus. Somente vivendo uma vida sem pecado como ser humano, Jesus poderia agir como sacrifício perfeito, né? Assumindo a penalidade do pecado em nosso lugar, né? Ao tomar forma humana, ele não apenas se identificou com nossas lutas, mas também abriu o caminho para a humanidade, para que a humanidade fosse reconciliada com Deus. Olha que texto lindo aqui. Hebreus, vamos lá em Hebreus capítulo de número 4. Eu até indico para você esse texto, você lê esse texto nas horas que você estiver passando pelas lutas da vida. Olha só que coisa linda. A Bíblia é nova, é difícil puxar as páginas. Olha aqui. Vamos ler do verso 14, Hebreus 4, 14 até o verso 16. Olha que coisa linda aqui, ó. Visto que não temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve sono, ele chorou, ele sentiu dores, cicotadas, ele foi rejeitado, ele sofreu tudo que o ser humano sofre, Agora, olha o 16, irmão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, Coisa linda. E o capítulo 9, verso 14, que diz assim, Eu vou ler o verso 13 para a gente pegar um contexto mais amplo. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, ou seja, sem mancha, a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Oh, coisa linda, irmãos? Então, esse sacrifício, Jesus foi o sacrifício perfeito, e ele é o sacrifício e ao mesmo tempo ele é o meio, que nos traz a reconciliação, com Deus. Ele é o mediador e ele também é a própria reconciliação que nós podemos ter com Deus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus são vistas como a vitória final sobre o pecado e a morte, garantindo a vida eterna a todos os que crerem nele. E aí nós temos aí, o João 3,16, que pode ser também, meus amados, se você estiver evangelizando, João 3,16, você pode evangelizar uma pessoa apenas por esse versículo. Sabia disso? Porque esse versículo, ele apresenta um resumo do evangelho. Vamos ver? Vou te ensinar aí para você poder utilizar ele no momento que você for evangelizar alguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então vamos por parte. Primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esta é a fonte. Deus quer salvar porque ele amou. Então, a fonte da salvação é o amor de Deus. Deus quer salvar o homem porque Deus
amou, né? Então a fonte da salvação é o amor de Deus. É um amor incompreensível. Como que um Deus tão grande pode amar de tal forma seres imperfeitos, pecadores como nós? Então, é um mistério esse amor. Mas a fonte da salvação é o amor de Deus, tá? Agora, qual é o meio pelo qual Deus salva o homem? Aí o verso vai dizer que deu seu Filho unigênito. Então a fonte da salvação é o amor de Deus. O meio pelo qual Deus salva o homem ele dá o seu Filho unigênito, tá? E como que eu alcanço essa salvação? A fonte é o amor de Deus, o meio pelo qual o homem é salvo é o Filho de Deus, mas como que eu faço para alcançar? Aí o texto vai dizer, para que todo aquele que nele crê. Então, a fonte da salvação, o amor de Deus. O meio pelo qual Deus salva o homem, Jesus Cristo. O meio pelo qual o homem tem acesso a essa salvação é a fé, é crer no Filho de Deus que morreu e ressuscitou. E o resultado, de eu crer nesse sacrifício, olha aí, o verso responde: não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você percebe, que de uma forma bem simples e sintética, esse versículo, ele traz aí, o evangelho na sua plenitude. Bom, então a ideia de que Deus precisava encarnar para salvar a humanidade está profundamente enraizada na teologia cristã e nas Escrituras. A encarnação de Cristo é considerada essencial para que pudesse atuar como mediador entre Deus e os homens. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, É esse Deus que nos fez todo esse plano, fez todas estas coisas para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, aí entra a questão, a necessidade de um novo nascimento para a humanidade, Então, veja bem, Jesus veio em carne para nos conceder um novo nascimento espiritual. Esse texto de João aqui, ele é muito interessante, Jesus está conversando com Nicodemos, que era um fariseu, era um homem importante na sociedade da sua época, religioso, e ele vai conversar com Jesus de noite, não vai de dia, talvez porque você ser amigo de Jesus naquela época e naquele contexto era meio perigoso. Então ele vai de noite, conversar com Jesus. E aí, no verso 3, eu vou ler do verso 1, porque é tão pouquinho o texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, o camarada era tinha a sua importância, tinha o seu status na sociedade daquela época. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então veja que eles reconheciam, ninguém pode fazer um negócio desse se não vier de Deus, porque o diabo, irmão, ele é limitado, viu? O diabo não tem tanto poder para fazer muitas coisas, não, Então o Nicodemos reconheceu, só pode ser alguém que vem de Deus para fazer o que você faz, tá? Aí Jesus vai falar uma coisa interessante para ele, verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que aí vem um parafuso na cabeça daquele fariseu, Como nascer de novo? Que conversa é essa, Aí, tanto que ele vai expressar isso no próximo versículo. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Veja que era um religioso, era alguém, que conhecia a lei de Moisés, que conhecia muitas coisas, mas era ignorante nessa área, nessa parte, porque
Jesus veio revelar essa verdade, né? Que estava um tanto oculta aos olhos daqueles que viviam na antiga lei mosaica. Aí Jesus vai dizer para ele assim: respondeu Jesus, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Ou seja, a interpretação aqui da água, irmão, nós pentecostais, nós interpretamos aqui essa água como a palavra de Deus, né? Ou seja, porque a palavra de Deus às vezes tem o símbolo da água, né? Porque Paulo vai dizer lá em Efésios que nós fomos lavados pela regeneração da água, que é a palavra de Deus, e pelo Espírito Santo, né? Então ele está falando, tem que nascer, né? E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, esse nascer de novo é justamente o que acontece com todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo. A palavra que eles recebem, que é o Evangelho, que é a água purificadora, purifica o entendimento, e o Espírito Santo ilumina a compreensão. Puxa, sou pecador, preciso desesperadamente da graça e da oferta graciosa de Deus, né? Então, apenas alguém que compartilha da nossa humanidade e ao mesmo tempo é divino poderia nos dar acesso a essa nova vida. Então, o sacrifício de Cristo proporciona uma transformação interior. Irmão, a maior evidência de uma pessoa nascer de novo é a transformação interior, né? Se não há transformação interior, não houve novo nascimento. Se conformar, achar a igreja um lugar legal, um ambiente social bacana, ninguém fala palavrão, isso não é nascer de novo. Nascer de novo é uma transformação interior, né? Eu não sou mais o mesmo, né? Conta-se uma história, né, de Agostinho, que depois que ele se converteu, um dia ele estava andando na rua e uma das meretrizes que ele andava na sua época, né, de perdido, que ele teve uma vida um tanto promíscua, ela viu o Agostinho e começou a sair atrás dele, né? Agostinho, né? E ele andando rápido, né? Ô Agostinho, até que chegou uma hora que ele não conseguiu mais se desvencilhar. Aí ela falou assim: Agostinho, sou eu, fulano de tal. Aí ele olhou para ela e falou: você é você, mas eu já não sou aquele, já não sou o mesmo, né? Então, é justamente isso, né? Essa transformação interior, né? Essa é a prova do novo nascimento, né? Então, ela nasce através do Espírito Santo. Recebemos um coração renovado e somos restaurados para o propósito original de Deus, né? Por isso que o Paulo vai dizer lá, né, texto muito conhecido de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, né, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas. O que aconteceu? Se passaram. Então está aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 17. Olha assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, coisa linda, meu filho. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Eu era um drogado, era uma pessoa, né, que não servia mais para nada na sociedade, ignorado pela sociedade, né? A própria família já não acreditava, mas quando Cristo vem, ele causa essa transformação, né? Isso não poderia ter sido realizado sem a encarnação, né? Pois o novo nascimento espiritual é ancorado, olha só, na obra redentora de Jesus. Que obra redentora é essa? É a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus como sumo sacerdote perfeito. Olha só, o papel de Jesus como sumo sacerdote é fundamental para entender a necessidade da encarnação.
Como descrito lá em Hebreus, 2:17 e 4, de 14 a 16, que nós já lemos, depois você pode voltar lá com a sua Bíblia, Jesus se fez semelhante a nós para poder interceder eficazmente por nós diante de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, ele fala da intercessão do Espírito que geme com gemidos inexprimíveis, mas ele também lá vai falar que Jesus está ao lado direito do Pai intercedendo por nós. Assim como o escritor aos Hebreus, ele destaca essa intercessão, de Jesus pelo seu povo. Então, um sumo sacerdote precisava representar o povo e oferecer sacrifício em favor dos pecados. Jesus, sendo Deus e homem, e o único capaz de interceder por nós com empatia e perfeição, pois experimentou a tentação e os sofrimentos humanos, mas sem pecado, como diz lá Hebreus 4, de 14 a 16. Vejamos como acontece esse processo, Então, essa parte da nossa aula nós vamos fazer na nossa última aula, desse estudo. Eu espero que até aqui você tenha e esteja compreendendo como é maravilhoso ter a compreensão dessa verdade, dessa doutrina, desse ensinamento que é fundamental para a edificação da nossa própria vida, da nossa própria fé, bem como subsídios importantes para esclarecermos as pessoas, o que é o Evangelho, o que é o sacrifício de Cristo, e assim Deus, através de nós, o Espírito Santo usar essas palavras para que nós também venhamos a trazer outros que estão perdidos para o arraial dos santos, para a família de Deus. Que Deus vos abençoe, que esta palavra continue edificando a sua vida. Releia, reveja o vídeo, tá? Se puder dar um like aí, fazer algum comentário. Que Deus vos abençoe e até a nossa próxima e última aula desse estudo. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.